Um. Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Eu sou Cel Raide, sou praticante de magia natural e estou aqui hoje para a gente estar falando sobre como a magia está presente no nosso dia a dia, a gente nem percebe, como desde criança a gente faz magia e nem percebe. Então é algo muito curioso que entrou no nosso dia a dia, entrou na nossa rotina e a gente, sabe, acaba não percebendo. E isso é algo incrível. Então, hoje eu vou estar falando sobre isso, sobre como a magia se faz presente em tudo, e vou estar falando também sobre essas formas, né, nas quais ela se manifesta. Então, queria antes pedir para você deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, comenta, que eu vou estar tentando responder dentro da medida do possível. E se você tiver algum amigo que gosta de magia natural, de esoterismo, por favor, compartilhe a live com ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Então, por onde a gente começa? A gente tem que reparar que a magia, ela é uma transformação de realidade, ela é uma forma da gente atingir o nosso objetivo através de um conjunto de práticas e até mesmo materiais nos quais a gente se utiliza para atingir o nosso objetivo, para conquistar algo. Então, existem diversas formas da gente fazer isso, não só as formas conhecidas dentro da prática de magia, principalmente de magia natural, mas também com outras coisas que são bem comuns no nosso dia a dia. Como vocês bem sabem, a magia natural ela se estende para esse aspecto muito mais relacionado com as propriedades da natureza. Então, eu vou estar focando mais nesses aspectos, mas eu também vou estar falando de outras coisas. Então, o que é interessante da gente reparar é como a magia natural ela está aí relacionada com a natureza e existem formas da gente desde criança inconscientemente estar trabalhando com essas energias. Então, por exemplo, quando a gente está lá e a gente olha para vê uma estrela cadente, tipo, todo mundo fala, ah, faz um pedido. Isso já é uma forma de magia, porque você está ali tentando trazer para sua vida, você está ali tentando manifestar na sua vida uma forma de você transformar a sua realidade, uma forma de você trazer para sua realidade aquilo que você deseja. Então, dessa maneira, nós podemos ter outras formas também. Uma coisa que é muito comum da gente utilizar na magia é o uso de velas. E o uso de velas nos nossos aniversários é algo que já data de muitos e muitos anos, se tornou uma tradição. E essa tradição, ela diz respeito a gente fazer um pedido logo pouco antes da gente assoprar essa vela. Quem já tem um pouco mais de estudo aí sobre a magia natural, sabe-se que a gente não pode estar assoprando a vela, que o ideal é a gente apagar ela de alguma outra forma que não seja assoprando. Porque aí seria uma falta de respeito com os elementais do fogo, né, que seriam as salamandras. Então, quando a gente vai fazer esse pedido com a vela de aniversário, em específico, a gente pode assoprar ela, porque é uma forma da gente estar transmutando essa energia, né? Que o fogo aí fala sobre isso. Então a gente está concluindo esse ciclo de transformação que o fogo traz. Então, nós assoprarmos a vela especificamente no aniversário, logo após de fazer um pedido, então isso aí é algo muito presente na maioria das culturas e ele é uma forma de magia, sim, que foi utilizada, né, por bruxas há muitos e muitos anos. E até porque o aniversário é uma data especial, é um fim e começo de um novo ciclo, porque tem toda essa questão das fases lunares e essa questão de tempo, até porque os números são e a numerologia é algo muito importante dentro de todos os tipos de prática de magia, mas essa questão da gente estar iniciando um novo ano da nossa vida, com relação a desde o momento em que nós nascemos, traz uma energia especial. Então a gente se utiliza dessa data, se utiliza do elemento fogo e da vela durante esse momento para atrair algo que nós desejamos. Então a magia ela é algo
muito presente nesse momento. E tem também outras questões envolvendo aniversário, mas principalmente essa é algo que todo mundo faz e nem percebe. E outra coisa muito comum é quando a gente tá doente e ou nós fazemos um chá, ou a nossa mãe, ou a nossa avó, ou alguém faz um chá pra gente, principalmente um chá que tem a ver com propriedades medicinais, a gente vai estar aí fazendo trabalhando, né, com medicina natural, mas também a medicina natural se encaixa dentro de uma das práticas da magia natural. Então, através disso, nós estamos nos curando através das propriedades da natureza. Então, até você fazer um chá já é parte da magia, mesmo que não intencionalmente, mesmo que indiretamente. Então, outra coisa que é muito comum é toda essa questão de as duas pessoas acabaram de se casar e aí eles jogam o arroz, né? Porque o arroz ele tem muito essa coisa ele remete um pouco à chuva. Então, seria no caso você jogar arroz para que aquele relacionamento transborde de algo, no caso, transborde de amor e de felicidade, porque normalmente o que as pessoas desejam quando jogam arroz nos noivos. Então, e ele também fala aí sobre essa questão de prosperidade, né? O arroz ele remete muito à prosperidade. Então, esse ato de jogar o arroz nos noivos é um tipo digamos, feitiço que a gente faz, uma espécie de encantamento que a gente faz para os outros como se fosse uma forma de bênção mesmo. Então, existem principalmente durante diversas datas especiais a gente fazer esses pequenos ritos que a gente não sabe bem de onde veio ou porque a gente faz, mas que eles têm uma explicação mágica por trás. Tem também aquela coisa que muita gente faz aquela coisa, o alho afasta espíritos não, afasta vampiros. Então, o que que acontece? Os vampiros, no caso, não seriam vampiros mesmo, seriam os vampiros energéticos, seriam pessoas ou energias ruins ao nosso redor, energias ou pessoas que convivem conosco. E o alho, ele tem essa propriedade de justamente afastar essas energias ruins da nossa vida, de realmente, além de afastar, nos proteger. Então, por isso disse que o alho, vampiros não gostam de alho, justamente porque ele repele essas energias negativas. E é algo muito comum também que diversas pessoas fazem principalmente quando mulheres que estão gestantes estão com algum tipo de desconforto ou até inchaço, se faz um escalda-pés. O escalda-pés ele é muito presente também na magia, que basicamente consiste em você mergulhar os pés em um chá, que é uma água quente ali com algumas ervas nos quais você mergulha o pé, e ela tem essas propriedades aí de atrair calma ou de aliviar dores. Então, os escaldas-pés, eles têm essa propriedade de realmente melhorar o nosso humor, aliviar dores. Então, é algo que é popularmente feito, mas também é muito presente dentro da magia natural. E, claro, nós não podemos nos esquecer das simpatias, que é algo que muita gente faz, que é até relativamente bem comum, não é tão comum, mas ainda é comum, principalmente dentro da cultura brasileira, por conta dessas religiões, né, de matriz africana, que tem essas religiões afro-brasileiras que tem no nosso país, elas acabaram se difundindo na nossa cultura, mesmo sem a gente perceber, então às vezes acaba da gente fazendo uma simpatia. Então, sempre você vai conhecer alguém que foi, sei lá, no tarólogo, que foi numa cigana para fazer uma tiragem de cartas, ou então alguém que já, sei lá, de repente pediu por uma amarração, ou então a gente sempre escuta por aí alguma coisa e outra. E então, assim, a magia ela é algo muito presente no nosso dia a dia.
E recentemente se manifestou até popularmente, né, entre as sociedades, mas também aqui no Brasil, que é essa questão da lei da atração. A lei da atração, ela é uma lei de que tudo aquilo que você sente, pensa e deseja, você atrai. Ela é mais ou menos assim que funciona. Eu posso fazer uma live mais falando sobre isso, mas a lei da atração, ela diz respeito a toda essa forma da gente desejar algo e atrair aquilo para nossa vida. Então é através da lei da atração é algo que se difundiu bastante, que muitas pessoas passaram a utilizar, que nós podemos atrair para nossa vida aquilo que nós desejamos. Então aí seria um tipo de magia que era muito comum, é muito comum assim desde práticas antigas, mas que ficou popularmente conhecido mais recentemente. E outra coisa que eu acho interessante de pontuar é a forma como a magia ela diz respeito a também o que nós sentimos. Então, às vezes a gente está pessimista sobre algo e aí vai realmente acontece algo ruim. Ou pode ter sido a sua intuição, ou pode ser porque você realmente sentiu tanto aquele sentimento que quando você viu, você manifestou ele para sua realidade. Então, se fala muito sobre essa questão da gente sentir, pensar e desejar aquilo que nós queremos para atrair aquilo para a nossa vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, porque a gente nunca sabe de que maneira eles vão se manifestar na realidade. E, enfim, existem essas maneiras, eu vou estar falando um pouquinho mais agora sobre outras formas que a magia se manifesta no nosso dia a dia. Mas antes disso, eu queria pedir novamente que você deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para mandar, deixar nos comentários, né? Para comentar. E aí eu vou estar respondendo dentro da medida do possível. E eu queria pedir que se você tem algum amigo que gosta de magia natural, compartilhe essa live com ele, que eu tenho certeza que ele vai se interessar por esse assunto. Ou se ele gosta dessas questões de esoterismo, e também, se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, se inscreve no meu canal, me segue no Instagram e no Facebook também. No Instagram é a rede social que eu principalmente interajo aí com vocês e falo ainda mais sobre magia natural. E a... queria pedir também que você me acompanhe, porque nós temos live toda segunda e quinta-feira, a partir das 8 horas da noite do horário de Brasília. E, bom, gratidão por estar aqui até agora. E vamos dar continuidade ao assunto. Então, existem outras formas que a magia vai estar se manifestando no nosso dia a dia. Mas isso é uma questão muito mais pessoal. Tem também essa questão da intuição, né? Que quando você começa a estudar e praticar esse tipo de coisa, a sua intuição começa a florar, a sua intuição começa a melhorar e se expandir. Todo o seu campo energético melhora e se expande, e você começa a sentir melhor todas essas energias. Você começa a manifestar certas coisas para sua vida e até mesmo afastar algumas pessoas da sua vida. Que normalmente a gente pode até falar, super me dava bem com fulano, mas será que fulano estava fazendo tão bem assim para sua vida? Será que fulano estava atraindo coisas boas para você? Porque quando a gente começa a mudar a nossa vida, quando a gente começa a transformar aquilo que a gente deseja, quando a gente muda como pessoa, ou então começa a correr atrás dos nossos objetivos, a gente atrai pessoas iguais a nós, pessoas que estão vibrando na mesma sintonia, na mesma energia que a gente. Então, se de repente você começou a estudar isso sim, e viu que algumas pessoas se afastaram, até mesmo pessoas que nem sabiam que você tem esse tipo de prática, que você estuda essas coisas, é simplesmente porque essas pessoas não servem mais na sua vida, elas já passaram pela sua vida para deixar o aprendizado, para te fazer passar por o que você precisava passar, e agora elas estão indo para se sintonizar com pessoas que estão nessa mesma vibração que elas, e você acabou, digamos assim, repelindo essas pessoas porque elas não estão mais na mesma vibração que você,
E isso é bom, a gente tem que ser grato ao universo ou à entidade que você acredita, né? Enfim, por isso que aconteceu na nossa vida. Tem que ser grato por essa pessoa ter passado pela nossa vida, porque ela veio para deixar um aprendizado. Eu sei que às vezes é meio difícil ser grato por algumas pessoas, mas é mais sobre questão de, por exemplo, às vezes a gente tem um amigo muito bom e por alguma razão ele se afasta. Às vezes a gente fica meio sem entender isso, mas é simplesmente porque ele não tá mais naquela mesma vibe que a gente, porque ele tá vibrando outra energia e porque ele já acrescentou na nossa vida o que ele tinha que acrescentar e agora é hora de novos ciclos se iniciarem e a gente tem que ser grato por isso, porque tudo que acontece na nossa vida, por mais ruim que seja, tem algum aprendizado. Então, a gente tem que ter essa paciência para aguardar que isso mude e se manifeste na nossa vida da maneira que tem que ser. Outras formas que a magia vai estar se manifestando na nossa vida é: você já reparou que quando você para e sente o vento batendo no seu rosto, no seu corpo, ou quando você vai em algum rio, no mar, algum lago e você entra e sai de lá e fala, principalmente uma cachoeira, você fala, putz, senti essas energias melhorando, as minhas energias melhorando, senti que as minhas energias foram recarregadas, me sinto outra pessoa. A gente sempre acaba tendo essa sensação, ou falando isso, ou alguém que tá ali com a gente acaba falando isso. Por quê? Porque a água, ela tem essa propriedade de purificação, de limpeza, e principalmente a água de cachoeira, porque ela é uma água corrente, então é o tempo todo energias limpas passando pelo seu corpo e indo embora. Então ele está realmente ali purificando o seu corpo e o vento também. Quando a gente sente esse vento batendo na gente, normalmente a gente se sente mais leve, a gente se sente mais calmo, porque o vento ele também remete muito a essa questão de pensamentos da mente, né? Então, se você, por exemplo, tá aí muito estressado e aí de repente você para e respira e sente a brisa e escuta o barulho da brisa, normalmente você sente que os seus pensamentos eles deram uma acalmada, justamente porque o elemento ar remete a essa questão da mente. Então, se você tá com essa conturbação mental aí, né, esses pensamentos conturbados, ter essa conexão, esse momento com o elemento ar ajuda bastante. Ou até mesmo quando a gente acende um incenso, né? Eu tô com um incenso aceso aqui e ele traz realmente essa calma, porque ele remete aí realmente à questão da mente, até mesmo da inteligência, né? Da nossa produtividade, da nossa concentração. Então, o elemento ar, ele é muito bom para a gente trabalhar esse aspecto. E às vezes a gente trabalha com esse arquétipo do elemento ar e nem percebe. Então, é aí que a magia acaba se fazendo presente na nossa vida e a gente acaba nem percebendo. E aí também temos a questão do sol e da lua. O sol, ele é algo que muita gente acaba não gostando muito, porque é quente e quando tá calor chega a ser desconfortável. Mas se você tá num dia assim, com uma temperatura ok, logo assim pela manhã e você sente o sol no seu corpo, você se sente, sente uma sensação agradável, você se sente até mais alegre, porque o sol ele tem essa energia de felicidade, de prosperidade, de abundância. Então, ele vai estar aí, e quando você entra em contato com a luz do sol, você normalmente acaba se sentindo com mais energia, com mais motivação mesmo para ir e encarar o seu dia. Então, o sol ele é algo que é muito presente no nosso dia a dia, que pode causar um cansaço, até porque energia em excesso causa cansaço, mas ele também tem essas propriedades muito boas para a gente estar trabalhando. E a gente não pode deixar de falar, claro, da Lua. A Lua, ela é muito importante nesse processo da intuição, da até mesmo resgatar essa questão do sagrado feminino, que é algo muito mais comum na Wicca, mas que também se faz muito presente na magia natural. Então a gente pode estar se utilizando disso na nossa vida, a gente pode estar
se utilizando dessas propriedades da Lua no nosso dia a dia, mas quando que a gente utiliza a Lua e percebe, né, tipo, que realmente dá uma diferença sem que a gente necessariamente saiba, que seria esse essa utilização da Lua que a gente faz inconscientemente, sem perceber que é um tipo de magia, normalmente antes da gente começar a estudar esse tipo de assunto. Então, o que que acontece? Eu tenho quase certeza que você, pelo menos uma vez na sua vida, tenha conversado com a Lua. E a Lua, ela traz essa questão das emoções, dos sentimentos. Então, é muito comum as pessoas, quando elas estão angustiadas, quando elas estão com algum problema, elas desabafarem para a Lua. Porque a Lua é como se ela fosse meio que uma mãe mesmo. Porque ela remete a essas questões da emoção, essas questões do coração. Então, quando a gente se comunica com a Lua, a gente acaba sentindo esse alívio, a gente sente que a gente tira um peso até mesmo do nosso peito quando a gente conversa com a Lua, porque ela tem esse arquétipo aí de sentimentos e do coração. Então, ou você já fez alguma vez na vida, pelo menos uma, ou você conhece alguém que já deve ter falado sobre isso. Então, todas essas pequenas coisas que a gente faz na nossa vida e a gente nem percebe que é magia, elas desempenham um papel importante na nossa vida. E é maravilhoso, é incrível o fato de que esse tipo de coisa se popularizou e que muitas pessoas acabam se utilizando da magia inconscientemente, porque realmente é algo que acaba ajudando a gente a viver melhor o nosso dia a dia, a lidar melhor com problemas, a melhorar a nossa energia, a ter mais ânimo, né, e disposição para ir, para tomar atitudes e para transformar a nossa vida. Então, além dessas formas, existem muitas outras formas da magia estar se manifestando no nosso dia a dia, e como a magia está em tudo, né? Só que, como eu falei anteriormente, é uma questão muito mais pessoal, que varia de pessoa para pessoa. Entretanto, a gente pode estar falando mais sobre como a magia está nas coisas, porque existem outras formas da gente estar principalmente se conectando com a natureza e sentindo essa energia, e essa energia realmente transformando o nosso dia ou até mesmo a nossa vida. Então, quando você tem esse contato com a natureza, quando você coloca os pés na grama, quando você toca uma árvore, quando você sente o aroma das flores, a natureza em si, ela tem essa carga de energia positiva capaz de realmente transformar as nossas emoções, a nossa vida e até mesmo atrair essas coisas para a gente. Então, é muito comum da gente se sentir bem estando em contato com a natureza, porque a natureza, por mais que muitas vezes a gente não se dê conta a princípio, né, só após a gente começar a estudar sobre a magia natural, a gente acaba reparando a maneira como a natureza faz bem para nós, a maneira como a gente está em contato aí com essas energias, né? Que por mais que inicialmente, como eu disse, a gente não saiba que são energias, elas trazem inúmeros benefícios para nós, como calma, como alívio de pensamentos conturbados, né? Às vezes está com a mente bagunçada, você vai e senta na grama e você se sente melhor. A gente se sente mais leve, a gente se sente mais calmo, mais tranquilo quando a gente tem esse contato com a natureza. Tanto é que existem muitas pessoas que gostam de ter esse contato com a natureza. Só um momentinho que eu acho que nós estamos tendo problema na live do Instagram. Aí, voltou. Eu acho que tinha travado aqui. A gente tem uma pergunta de Seu Espaço Sua Cura aqui no Instagram. As terapias energéticas são um tipo de magia? Sim, as terapias energéticas como o Reiki e outras coisas, elas falam muito a respeito da maneira como a gente é, se conecta até mesmo com nós mesmos e como a gente se conecta com o outro. As terapias energéticas e alternativas, para quem não sabe, são terapias que envolvem reiki, envolvem passes de energias, envolvem uso de cristais,
Tem também a questão dos florais de Bach, que é algo muito comum de a gente muitas vezes ir em algum médico e ele receitar para nós esse tipo de remédio, né, essa medicina alternativa, para que a gente tenha uma melhora e use algo mais leve, para não ter que estar aí dependendo de remédio sempre, porque a gente sabe que infelizmente isso não faz muito bem. Então, tem essa maneira da gente estar se utilizando dessas terapias alternativas para melhorar a nossa vida, tanto a cristaloterapia, quanto o reiki, quanto o uso de florais de Bach e outros florais aí também. Eles têm essas propriedades e é algo que muitas vezes a gente usa quando a gente começa a estudar e a entender sobre esse assunto. Às vezes a gente nem é tão ligado assim com magia, com esoterismo, mas alguém indica pra gente, ou então a gente conhece alguém que faz. Então já é algo muito difundido na nossa sociedade e que se tornou muito comum. Então acaba que acontece isso e a gente acaba manifestando essas energias no nosso dia a dia, como eu disse, dessas diversas formas e com essas medicinas alternativas. E, por mais estranho que pareça, você também está se utilizando das propriedades curativas da natureza quando você toma um remédio. Por qual razão? Pode ser que para você não faça muito sentido, mas tem uma lógica por trás. Eu acho que assim, todas as coisas que foram feitas pelo homem foi utilizado algum tipo de matéria natural para isso. Então, ou uma substância extraída de alguma planta, ou então a utilização de algum metal. Então, assim, tudo que o ser humano produziu advém de algo criado pela natureza. Então, é através disso que a gente tem essas energias, a gente tem até mesmo essas propriedades medicinais utilizadas para fazer esses remédios. Então, para desenvolver esses remédios, os médicos tiveram que ter aí esse contato com até mesmo povos nativos de diferentes regiões, né, indígenas, que passaram esse conhecimento como diz, para as sociedades assim mais que já possuíam uma civilização assim mais difundida, e esse conhecimento foi passado tanto de geração para geração, quanto de nativos para pessoas que moram em algum tipo de sociedade, assim, mais, né? Então, é através disso que a gente acabou trazendo para a nossa vida esse uso das plantas, né? Porque, por mais que não pareça, as substâncias que são contidas nos remédios foram tiradas de algum lugar. E eu acho que o lugar assim mais óbvio de terem sido tiradas ou foram de animais ou foram de plantas. Então, a medicina natural, ela também se faz presente na medicina em si. Claro que tem todos uns processos que passam, que muitas vezes pode ser que não façam tão bem, mas a natureza ela também tem esse aspecto negativo por conta de que existem plantas venenosas, existem plantas que podem fazer mal se utilizadas em excesso, como a losna, né, também chamada de artemícia, como a sálvia, até mesmo como a arruda, principalmente a arruda. E aí existem outras ervas também que são muito utilizadas na magia, como a mandrágora e a belladonna, mas aí elas já entram mais, a mandrágora e a belladonna, elas já entram mais em uma parte assim mais, são mais venenosas, né? Então, mas todas as plantas, se elas não serem usadas sabiamente, elas podem causar algum tipo de malefício. Então, o mesmo vale para remédios. E eu, apesar de ser praticante de magia natural, sou completamente a favor da medicina. Então, por favor, vacinem-se, por favor. Não sejam anti-vacina. A medicina ela é importante, sim. Nós não podemos. Não é porque eu pratico magia natural que eu nego a ciência. Você tem que ter em mente que a ciência ela realmente foi desenvolvida para o nosso bem e a gente tem que ter em mente isso. A gente não pode negar a ciência por conta de um monte de ignorantes que falam coisas aí que não sabem. E lembrando que médicos podem ser confiáveis, mas médicos não são cientistas. Médicos são formados em medicina, então assim,
eles têm uma compreensão, mas eles não têm tanto essa compreensão das substâncias presentes nos remédios. Então, vamos acreditar em médicos, mas vamos acreditar principalmente na ciência, porque infelizmente nós temos aí médicos que a maioria fala a verdade, mas tem alguns que. Mas enfim, esse não é o foco da live. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar, que eu vou estar tentando responder na medida do possível. Enfim, é basicamente isso. Não é porque nós somos praticantes de magia natural que a gente tem que negar a ciência. E, bom, a live já tá para terminar, então gratidão por ter assistido. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das lives, dos conteúdos que saem ao longo das semanas. E se você tiver algum amigo que gosta desse assunto, convida ele para ver a live, porque aí fica salva depois que acaba. Lembrando que nós temos live toda segunda e quinta-feira a partir das 8 horas da noite do horário de Brasília. Então, me segue também no Instagram e no Facebook, principalmente no Instagram, porque é lá que eu tô falando muito mais sobre esse assunto, trazendo mais assim todos os dias esse assunto. E gratidão por ter assistido até aqui. Muito obrigada de verdade. E vejo vocês na próxima. Até!